Cantar aquela música da... 24 horas... Segue? 20. Fala de mim. Aquela música da... Deu. Então, 24 horas por dia. Eu não me esqueci agora, já me esqueci. Faça então o mistério, então faça necessário eles serem esclarecidos ainda mediante a palavra humana. À medida que o doutrinador vai falando com esse espírito, ele vai saindo daquela ideia fixa. E aí ele vai conseguindo ir no ambiente do próprio mundo onde viver. Então os trabalhos das sessões espíritas devem ser ampliados cada vez mais, pois além de constituírem o veículo de socorro eficaz aos espíritos que se encontram perturbados, é também a única forma de desenvolver a mediunidade dos assistentes e participantes que possuem essa faculdade. Essa pergunta é tão grande que ficou parecendo que não era, né? Mas é uma pergunta. Então, será que os trabalhos de desobsessão, que se chamam esses trabalhos de mesa, será que eles precisam ser ampliados, ter cada vez mais trabalhos para a gente poder ajudar mais espíritos e poder também se desenvolver mediunicamente? Assim é, responde Ramatiz e terminou a pergunta, né? A resposta. Assim é, ponto. Porém, quanto ao objeto moral de esclarecer os espíritos que se encontram perturbados, torna-se oportuno lembrar-vos, além das vossas sessões espíritas programadas, sob dias e horários certos, há uma outra verdadeira sessão espírita. Bom, geralmente aqui, repetindo, as casas espíritas tem um dia, 2, 3, depende do tamanho da casa, que são destinados a essas reuniões de mesa. Que é o que nós vamos fazer, discutir na segunda-feira. No primeiro dia, no dia 24, nós vamos discutir sobre esse assunto, como o que nós vamos fazer nesse trabalho de segunda-feira. Outra coisa que eu não posso deixar escapar aqui é o seguinte, que aqui sempre fala em espíritos que se encontram perturbados, né, nessas reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, gente, a gente não atende só espíritos perturbados da mente, a gente atende espíritos perturbados do corpo, digamos assim, doentes. Atendemos espíritos das trevas, espíritos que são do mal, que querem o mal dos outros. Atendemos espíritos que são participantes da política, do mundo astral, onde eles arquitetam planos de destruição em massa, tanto de espíritos como de espíritos encarnados. E espíritos que também são pagos para fazerem o mal para os outros. Atendemos espíritos que são obsessores de de vidas passadas. Então, dentro de uma reunião mediúnica, não é só espírito perturbado. São vários tipos de espíritos, porque tem várias classes, né? E outra coisa, determinada casa tem um foco. Tem uma casa que trabalha com espíritos que são doentes e perturbados. Outra casa trabalha com espíritos das trevas, já tem essa especialidade, espíritos que estão lá fazendo mal. Outra casa já trabalha com espíritos obsessores de 1 a 1, assim, nossos, assim, mais individuais. Então tudo depende da casa. Nós aqui, por exemplo, não temos costume de trabalhar com espíritos perturbados. Até aqui são bem raros esses espíritos de problemas psíquicos e problemas físicos astrais, digamos assim. São mais espíritos das trevas mesmo. Das trevas, no caso, quer dizer do umbral inferior, espíritos que estão dentro de cidades umbralinas, cidadelas do astral inferior, e que fazem o mal porque gostam mesmo de fazer o mal. Aliás, de grande amplitude e mérito em seus objetivos redentores e que não deve ser relegada ao esquecimento. Dias programados, horas e dias, horários certos, há uma outra verdadeira sessão espírita. Aliás, de grande amplitude e mérito em seus objetivos redentores. Agora vai dizer qual é a verdadeira sessão espírita. A sessão espírita que nos referimos
deveis iniciá-la logo que vos levantais do leito. Né? A Matiz aqui deixa bem claro que não adianta a gente querer fazer o bem, eu vou lá hoje que é o meu dia de ajudar os espíritos. Né? Não adianta a gente achar que vai trabalhar na mediunidade 1 hora por semana e nas outras vai ficar fazendo bobagem. Então, desde a hora que a gente se levanta pela manhã, encerrando a noite quando vos deitais para o sono reparador. Então, a nossa verdadeira sessão espírita começa no dia a dia. Consiste a mesma nos múltiplos ensejos que durante o dia proporcionam aos presidentes das vossas sessões habituais, né, os presidentes dos centros espíritas, aos médiuns que trabalham nessas casas e aos adeptos, ou seja, todas as pessoas que vão à casa, não necessariamente que trabalham, doutrinarem e esclarecerem algum dos irmãos vivos. O que quer dizer isso? Não adianta querer fazer a caridade e o bem para os mortos apenas, né? Você é só bom para os mortos. Não adianta nada, né? Você é só bom para os espíritos. E os vivos não são espíritos, só que dentro de um corpo. Então, né? Não adianta a gente querer ser só bem, ser bom para quem está do outro lado. Até ele diz, pois são espíritos que surjam no seu caminho igualmente perturbados, seja pelas deficiências da sua ignorância ou pelos recalques deprimentes do seu caráter. Quantas vezes a gente encontra pessoas que estão perturbadas da mente e com a conversa tu consegue ajudar, né? Isso tu já está trabalhando, já estás exercendo aquilo que a gente aprende aqui nos estudos, que a gente aprende nos livros. Nesse momento tu já está trabalhando numa reunião de desobsessão. A diferença é que tu está trabalhando uma pessoa que está aqui encarnada, que não está do outro lado, é a mesma coisa. Porque se um dia vocês forem trabalhar como doutrinadores daqui ou em outra casa, vai ser isso, vocês vão conversar com as pessoas. Vocês vão ser psicólogos também, né? Então é a mesma coisa. A única diferença é que vocês vão conversar através de um médium. Temos pergunta já? Podemos perguntar. Já são 8:45. Tipo, eu morri amanhã. Meu espírito, já que eu estudo, que eu me dedico, coisa e tal, meu espírito, São Consciência, vai saber procurar ajuda para não ficar sofrendo todo esse tempo. Que assim seja. Vamos começar a orar agora. Isso é uma pergunta muito boa. Que bom que a gente tenha lucidez no momento da morte para procurar ajuda. E é muito relativo essa questão, porque às vezes tem pessoas que não têm nenhuma religião e elas são recolhidas no mesmo instante. E outras que têm religião são espíritas e demoram, às vezes, eras para serem auxiliados. Porque tudo depende da tua mente no momento do desencarne. Será que no momento do desencarne, que tu te reconheceu que tu morreu, tu viu, tá, morri, agora vamos embora, e aí tu te lembra do teu filho, tu vai querer, será que tu vai ter esse desprendimento de ir naquele momento? Então essas coisas a gente às vezes na hora não sabe. Que bom que a gente tiver a lucidez de saber que naquele momento nós vamos nos desprender e vamos ir, e que a qualquer momento nós vamos poder ver os nossos familiares, e está tudo bem, está tudo ótimo. Tem um livro muito bom que se chama Vale dos Espíritas. E esse livro, Vale dos Espíritas, ele fala só sobre os dirigentes das casas espíritas e palestrantes espíritas que no momento da morte se revoltaram, porque o que aconteceu? Eles se achavam tão bambambam, tão espíritos de luz, que no momento que eles desencarnaram e não viram um mentor da casa ir lá buscar ele com festa e louvores, eles ficaram muito... tocou na vaidade deles, e aí eles não aceitaram. Como que eu trabalhei uma vida inteira como médium, como trabalhador, presidente da casa espírita, e agora não veio ninguém me buscar? E todo aquele tempo que eu me doei, que eu fiz isso, que ajudei os pobres e não sei o quê. O que aconteceu? Nesse momento eles abriram brecha, ou seja, eles tinham tanta vaidade, e abriram uma brecha para aqueles, né? Vieram e propuseram, olha, tem um lugar lá onde tu vai te destacar.
Aí eles aceitaram. O livro é ótimo porque ele tem uns 15, 20 casos, não é um só. E aí eles foram para uma cidadela do astral e lá eles ficaram, uns ficaram uns anos, outros ficaram décadas, outros viraram até presidente lá do local. E aí depois, muitos depois que se deram conta que realmente eles tinham vaidade, que ainda estava incrustada, aí sim eles foram recolhidos. Então é muito relativo. E tem outro livro que é bom, te aconselho a ler, Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, que é um clássico sobre desencarne. E lá ele relata cerca de 30 casos de desencarne. Então ele relata um desencarne de um político, um desencarne de uma pessoa média, um desencarne não sei quem, não sei quem. E cada um tem os seus pormenores. E aí é bom quando tu lê cada pormenor e tu vai ver a psicologia de cada pessoa naquele momento que fez ela ser ou não recolhida. É muito bom, te aconselho a ler. Eu tenho ali também, depois qualquer hora eu te empresto. Porque geralmente quando uma pessoa morre, a pessoa vem e diz, agora ele descansou. Pô, igual, na verdade, isso se diz muito mais para a psicologia de quem está vivo. Porque o coitado que morreu ali, quanto que vai sofrer ainda mais? Pode ser que sim. É uma grande mentira dizer que descansou sem saber a psicologia da pessoa no momento da morte. Né? Se diz isso, tudo bem, para acalentar o coração dos vivos, mas não deixa de ser uma mentira. Porque imagina a gente chegar a pessoa está sofrendo e dizer, pá, agora que ele vai sofrer. Agora sim vai sofrer. Agora sim vai ver o que é sofrer. Agora sim, imagina, né? Então por isso que não... E pedir pro pessoal passar os papeizinhos aqui pra frente, aqui pra... Quem tem papel já pode passar. Não, pode passar todos. Quem escreveu, quem não escreveu. Aí a gente vai lendo aqui. Mateus, quanto à pergunta dele, eu acho que também depende da forma do desencarne, né? Porque, por exemplo, a pessoa teve um acidente, uma coisa brusca que, né, nada esperado, do que um desencarne onde a pessoa estava já doente, né? É, bem lembrado. Até a gente falou isso agora no sábado. Na Hora do Adeus, no Sérgio e o Vale dos Espíritos. Isso é bem lembrado, que mamãe falou agora, que a gente falou no sábado, que é às vezes a forma também que tu morre. Às vezes, se é às vezes um acidente, que é uma forma abrupta, às vezes tu não te reconhece como falecido. E às vezes quando tu tá num estado que tu vai morrendo aos poucos, que tu já começa a abrir a evidência, a conversar com os espíritos, eu falei isso agora no sábado, às vezes tu já aceita mais e aí o desencarne é mais leve, mas é muito relativo. Desencarne é uma das coisas mais relativas que tem. Só para ilustrar, Matheus, tem um filme muito bom sobre isso, que é Os Outros, né? Com a Nicole Kidman. É. É um filme muito... Quem não viu ainda, olha, veja o filme, porque ele é fantástico. O filme... Os Outros, Os Outros, com a Nicole, né? Aquele filme eu vou contar agora para vocês verem. Uma outra coisa só para ilustrar, assim, ó, o Matheus fala muito em questão do tempo, às vezes a pessoa que não tem muita... não tem muita noção de tempo como é que é no plano espiritual, e aqui é bem diferente, né? A questão de tempo, às vezes se passa horas aqui e lá já se passou um ano. Então por isso que às vezes o cara fica desde da Primeira Guerra Mundial até agora preso num... Aí já se passou 100 anos entendeu? Então a questão de tempo é muito diferente do plano espiritual para cá. Então, aqui se passa... Aquele filme do Nosso Lar também, André Luiz lá fala sobre isso, né? Que ele ficou, não sei se 8 anos lá e ele nem se deu conta. Sim, cara, acho que... Mateus, uma pergunta. Uma criança que morre por acidente, ela pode sofrer? Claro. Para se encontrar ou para ser ajudada? Pode. Socorrida? Pode, porque a gente inclusive já é comum atender em centros espíritas de espíritos que não sabem que morreram, muita criança desencarnada ainda na forma de criança.
nem todos, quando desencarnam, eles assumem a forma adulta, né? Porque a gente, quando está lá no plano espiritual, que a gente está grandinho, nós aqui, quando a gente vai nascer, eles fazem a diminuição do nosso perispírito, aí a gente fica bem pequenininho, né? Aí eles acoplam esse espírito ao útero, aí tu vai crescendo, né, dentro do útero, digamos que aos 5 anos tu desencarna. Se é uma encarnação programada, na hora que tu tinha aqueles 5 anos, digamos, para cumprir, digamos que tu tenha morrido, te suicidado em vida passada, e ficou faltando 5 anos. Aí às vezes tu encarna só para completar aqueles 5. Aí foi uma encarnação programada, os técnicos vieram, te desligaram, tu criancinha, te levaram para uma colônia. Às vezes essas crianças, elas não voltam à forma adulta de pronto. Eles ficam, às vezes, vários anos e décadas até se transformarem em adultos de novo. E muitas crianças ainda ficam perdidas, porque é só a forma física que é criança. Às vezes tem encarnações que não são programadas, são encarnações compulsórias. Tu tá lá no umbral, e aí chegou certa hora que tu tem que encarnar. Aí a espiritualidade pega e te acopla a um útero materno e tu encarna sem nem mesmo tu te dar conta ou participar desse processo. E pode ser por A ou B, pelas questões kármicas, e tu vem a desencarnar a criança. E como tu não tem méritos muito grandes na questão histórica, kármica, tu pode acabar desencarnando criança e ainda ficar perdido, sim. Já vimos vários casos desses em reuniões mediúnicas de crianças que vêm perguntando pelo pai, pela mãe, que não sabem que morreram. Até são os tipos de comunicação mais tristes, assim, dolorosas, de tu estar participando na mesa nesses momentos. Assim como tem comunicações de crianças, tem as comunicações muito também de crianças abortadas. Crianças que estavam passando pelo processo de diminuição, de vínculo ao útero, e foram abortadas aos 2, 3 meses. E muitos ficam, às vezes, com forma de criança, meio forma adulto, viram, às vezes, verdadeiros monstrinhos, digamos assim, para deixar bem claro para vocês. E muitos casos ainda ficam obsediando ainda os pais, porque o pai ou a mãe, porque eles praticaram um aborto. São casos bem sérios e já vi cerca de 5 casos nesses anos todos em reunião mediúnica de seres abortados. Mais alguma questão? Eu queria fazer só um comentário a respeito do meu pai. Quando esteve entre nós, ele realmente era um médium da Umbanda, né? Ele tinha muita clarividência e evidência, e conversava com os pais, assim como a gente está conversando agora e tudo. Ele realmente era, como tu dizia, um bambambam dessas questões umbandistas.